Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 10 de fevereiro. Connosco estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual, sempre aqui na Diana para analisar e comentar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. Últimos dias, semana, marcada muito pela notícia e pelo acontecimento na Turquia e na Síria de um sismo que fez, para já, contas, no momento em que gravamos o programa, mais de 21.700 mortos. Já foi ultrapassado o número de vítimas mortais do sismo de 1999. Neste país, na Turquia concretamente, não no mesmo local, numa outra zona. As autoridades turcas referiram que mais de 120 mil equipas de socorro estão a participar nos esforços de resgate, com mais de 5.500 veículos e a ajuda de 95 países, incluindo Portugal e Brasil. Também a Ucrânia e a Rússia, apesar de estarem em guerra, enviaram ajuda para estes países, concretamente para a Turquia e para a Síria, no caso da Rússia. José Faustino, muito boa tarde, bem-vindo. Sobre uma notícia como esta, o que é que se pode comentar? Fala-se muitas vezes, e ouvimos isso mesmo também no nosso debate, será que aqui em Portugal estamos preparados? Mas este é preparados para o quê? Para socorrer, para que os edifícios não caiam, para pedir ajuda, para salvar vidas quando chegam aos hospitais? Preparados para o quê? Porque esta pergunta, estamos preparados, mas não se sabe bem para o quê. Vamos lá ver. Boa tarde a todos. Eu não acredito que estejamos, aliás, Portugal não está preparado para praticamente nada, não é? E quando conseguimos evoluir alguma coisa, vêm logo outros desfazer. Portanto, é um facto. Andamos há 50 anos nisto. E estava eu aqui a dizer com o microfone fechado, eu tinha um grande sonho na democracia. Tive a sorte, nos anos 70, de poder passar umas férias na Europa, estive em Paris, com imigrantes portugueses, tudo isso, e sonhava, vivia democracia, portanto, via democracia na Europa, e sonhava com uma democracia que eu idealizei, provavelmente na minha cabeça, talvez utópica, mas não é esta, não tem nada a ver com isto, nada disto, quer dizer, nada disto que se está a verificar. Portanto, as coisas não funcionam, 50 anos depois, outra vez, filas de velhotes às 6 da manhã para terem atendimentos, e, enfim, uma série de peripécias, os hospitais a fazerem serviços rotativos, muda, desmuda, temos aqui vários assuntos, as freguesias crescem, diminuem, aumenta-se isto, aumenta-se aquilo. Portanto, um país sem reino roque, sem desígnios, sem objetivos, sem coisa absolutamente nenhuma. Temos a sorte, e isso deve-se de facto a Mário Soares e mais a alguns políticos de grande visão daqueles à antiga, que perceberam que Portugal estaria desgraçado depois da longínqua reconquista cristã, da expansão e do ouro do Brasil, portanto, dos descobrimentos do ouro do Brasil. Acabado tudo isso, restava a bela Europa e virando lá os milhões para nos irmos governando, porque é um país que tem tido dificuldade em se governar e em se orientar. Portanto, os holandeses disseram isso de uma forma muito crua, mas têm inteira razão. É uma vergonha, uma desgraça. Portanto, não sei como estamos preparados ou não. Há uma coisa que eu sei, e isso joga a favor dos portugueses e de Portugal. E isso não tem nada a ver com os políticos, tem a ver com a maneira de ser dos portugueses. Devemos ser, talvez, dos países, e isso é uma coisa que é reconhecida, onde os portugueses estão, isso é reconhecido por toda a gente, dos melhores a desenrascar. Quer dizer, os portugueses têm uma espécie de um gênese do MacGyver, de uma série que aí havia, que ele fazia tudo. Ele estava na prisão e com um fósforo ele fugia da prisão. Isso os portugueses são espetaculares. Aliás, o país e a economia do país ainda funciona como funciona justamente porque temos um grande espírito de desenrasque. Portanto, há uma maneira de fugir, de dar uma volta, de ultrapassar as coisas, não desanimar. Resiliência, como agora se diz. Portanto, nós temos resiliência para dar e vender. E se uma desgraça destas nos batesse à porta, eu estou convencido que aí seria a grande diferença que podíamos ter em relação a outros povos, cada um tem as suas qualidades, e aí sim, aí estou convencido que sim. Portanto, os bombeiros teriam com certeza um papel fundamental, com a própria ajuda da população, que tem intuição para esta coisa do desenrascanço, como é que se faz. Bastaria ao comandante dos bombeiros dizer: olha, levanta dali, faz assim, e ele intuitivamente faz isso. Isso eu deposito uma esperança enorme nos portugueses. Depois, em relação ao resto, em relação à proteção civil e tudo, eu não acredito na proteção civil,
peço desculpa, mas não acredito. Não acredito aquela coisa das ambulâncias, Matias, ajuda-me lá, que anda aí, o INEM e dessas coisas. Eu não acredito em nada disso. Acho que o INEM é das maiores fraudes que existe desde Portugal. Desde sempre foi um engano que se fez às pessoas, acabou-se com a proximidade na doença e na assistência às populações. Não acredito nisso e estou convencido que isso funcionaria mal. Finalmente, uma coisa que para aí também tem-se dito aí, muita asneira, os edifícios. Os edifícios antigos resistem mal, porque não têm estruturas em betão e não estão preparados para isto. Os edifícios mais recentes resistem melhor. Agora depende do abanão que a coisa acontecer. Portanto, eu não sou especialista na matéria, mas tenho conhecimentos suficientes para dizer que qualquer engenheiro civil licenciado em engenharia civil tem capacidade para fazer cálculo de estrutura de edifícios, incluindo o que está já há muitos anos na lei, nos regulamentos, que é a resistência aos sismos, a resistência sísmica. E, portanto, se a coisa não está em condições, dependerá da responsabilidade dele, dependerá do construtor e do técnico responsável pela obra. Quer dizer, erros de construção, isso acontece em todo o lado, não é? Aí que está o ponto. E depois da casa estar construída não se pode fiscalizar nada. Pode-se ver assim à vista desarmada, mas não se percebe o que é que lá está dentro. As vigas e estiverem escondidas com outros elementos construtivos, os pilares, tudo isso, não se consegue ver. Mas, de um modo geral, se virmos aí a construção em altura, que é essa que é mais problemática, não é a construção térrea, verificamos, e aqui na nossa zona não construímos muito em altura, verificamos que hoje se constrói de forma diferente. Faz todo o esqueleto do edifício em betão e depois é que se enchem os vãos com tijolo ou de outra maneira qualquer para formar as paredes e formar a casa. Portanto, isso aí, aliás, vimos na Turquia casas ao lado umas das outras colapsaram. Muito provavelmente havia ali erros de construção, havia erros de cálculo e também verificámos que outras ficaram de pé. Eu, salvo melhor observação, pareceu-me a mim que as mais altas, portanto, aquelas onde se calhar eram feitas outras exigências, que os próprios técnicos se exigiram eles próprios, essas ficaram de pé. E as outras mais baixas, menos andar, caíram, colapsaram até depois disto passar. Portanto, é relativo se está preparado ou não. Agora, mesmo para acabar, Lisboa, sabemos que está em cima de uma zona sísmica, nós aqui também temos uma falhazita ali ao lado, não é muito problemática. Aliás, quando foi o outro terremoto do século XVIII, verificou-se que Évora não foi muito atingida, embora tivesse sentido, claro. Mas, portanto, nós estamos numa zona muito perigosa, mas à boa maneira portuguesa também andamos despreocupados e até está certo, não se pode prever aquilo, ninguém consegue prever aquilo. Hoje consegue-se com 1 minuto ou 2 de antecedência, ainda é muito pouco. E a Lisboa, se a coisa correr outra vez mal, também não há de ser muito menos grave do que foi no outro tempo, no reinado de Dom José I. É certo, também não temos cá o Marquês de Pombal, nem de perto nem de longe. O Marquês de Pombal dá 10-0 a qualquer um dos nossos governantes, incluindo o Dr. Costa. E não temos, de facto, o Marquês de Pombal, mas isso é para a reconstrução. E também teve importância na assistência, como eu dizia, tratar os mortos, como era? Enterrar os mortos. Enterrar os mortos e mortos cuidar dos vivos. e tratar dos vivos. Portanto, isso ficou célebre. Agora, de certeza que as respostas, embora se tenha destruído, entre aspas, umas coisas mal feitas, as famosas gaiolas pombalinas que se idealizaram, não sei se foi o Marquês, foi do tempo, mas foi do tempo dele, tem ele o mérito da estrutura antissísmica, que são as famosas gaiolas, porque são feitas em madeira, e elas abanam, portanto, abanam e não caem. Isso, para adaptar à modernidade dos edifícios, algumas têm sido danificadas e outras têm sido substituídas por outras estruturas, nomeadamente ferro. Isto é o que me é dado a observar, algumas coisas tenho visto em Lisboa, quando por ali passava mais tempo. Portanto, isto são coisas muito difíceis de prever e não se sabe. O bom é, como costuma dizer, que Deus nos livre destas situações. E também uma mágoa tremenda para a Turquia, para a Síria, já não lhes basta o que basta, ainda por cima são zonas
guerra, zonas onde houve conflitos, e salienta, apesar de tudo, a grande solidariedade da Ucrânia. Não é? Portanto, de facto Uhum. com atitudes destas práticas que se mostra a nobreza de um povo. Silvério, Portanto, sim. um grande abraço, solidariedade para os ucranianos, que apesar da desgraça que têm em terra, de estarem a ser exterminados ou tentarem que os exterminem, esse novo Hitler chamado Putin, eles, apesar de tudo, ainda foram generosos e foram ajudar os seus vizinhos da Turquia, como se calhar compete a todo o ser humano. Portanto, é um ato que Uhum. Fica. deve nos fazer pensar. Silvério Cunha, um comentário. Este foi um. Pois Tantas vezes eu, vê notícias deste lado do mundo pois, com estes acontecimentos. digamos assim, o grande sismo que tivemos de grandes imagens também foi o da Indonésia em 2004, no dia de Natal, lembram-se? 2004, em que morreu, aliás, 200 e muitas mil pessoas, com a tsunami, etc. E também foi um sismo brutal e realmente havia imagens impressionantes. E sempre que há, e naquela zona que vai até a Anatólia, da Ásia Central para a Anatólia, os especialistas dizem que há toda uma falha, digamos, um conjunto de falhas que se vai juntando umas às outras e aquilo é uma espécie de rebentar das costuras que tem vindo a acontecer desde há umas décadas. E, aliás, o grande perigo na Turquia vai ser quando a cidade de Istambul, que está em cima de uma falha, que tem 16 milhões de habitantes, se houver lá um sismo, que, aliás, os geólogos não duvidam disso, dizem que haverá lá um sismo sério, e quando isso acontecer, vai ser uma desgraça, porque de facto, uma cidade de 16 milhões de habitantes em cima de uma falha problemática, que é das maiores, vai ter realmente um grande problema. Eu queria dividir só dizendo, digamos, duas coisas. Uma sobre o sismo em si. De facto, é uma tragédia para as pessoas. A mim impressionam muito as coisas. Uma, digamos, ambas, digamos, emotivas. Uma é de facto ver que houve pessoas que perderam a família inteira. E estava um senhor embrulhado num cobertor, que lá estão temperaturas negativas, como sabem, e estava um senhor embrulhado num cobertor e perguntaram-lhe, quiseram falar com ele, as televisões. E ele disse: Eu não quero falar porque eu perdi as 18 pessoas da minha família que estão ali todas debaixo dos escombros. Estou sem ninguém, ninguém. Ele ficou sem família nenhuma. 18 mortos de uma só vez. Essa foi uma coisa que a mim me deu muita impressão, bem como, aliás, também me deu muita impressão ver aquela criança que apareceu morta já e o pai, coitado, com ela nos braços, não queria deixar, não queria deixar que as equipes de socorro e salvamento a levassem, porque já era um cadáver e ele estava ali agarrado, digamos assim, ao filho, que era um miudinho de meses. Enfim, impressionante. Por outro lado, uma coisa que foi também bastante emotiva e que achei espantoso e que se costuma dizer que essas pessoas são miraculadas. Foi aquela bebé que nasceu, de facto, em pleno período de parto, a mãe que não sobreviveu nem o pai, nem a família. Ela teve a criança esteve 4 horas recém-nascida, nua, entre os escombros e resistiu. E é caso para dizer, nestes casos, é caso para dizer aquilo que se diz muito a nível de linguagem popular, ela é uma miraculada, indiscutivelmente. É uma pessoa que eu acho que é uma miraculada, quer dizer, uma criança destas vai ficar para a vida com uma história para contar que ela certamente não se lembrará, e espero bem que não se lembre, porque, enfim, é uma tragédia, mas ela, de facto, aquela menina que salvou, digamos, mal nasceu e esteve 4 horas ligada ainda ao cordão umbilical da mãe, sobrevivendo, essa é, de facto, uma resistente espantosa, impressionante. Portanto, acontece que, e claro, e compreende-se também que naquela sociedade, como em todas, e como seria cá também, sempre que se resgata uma pessoa com vida, e há casos espantosos, há pessoas que há 4 dias já estavam debaixo dos escombros e ainda estão vivas e estão a ser recuperadas, e portanto, quando isto acontece, de facto, é até natural que as pessoas que lá estão todas, incluindo os socorristas e salvadores, deem gritos de alegria, porque efetivamente eu nem calculo que seja estar ali num campo daqueles, diante de uma situação daquelas, é uma coisa para mim indescritível. Bom, quanto a nós, Portugal, claro, a nós cabe-nos um azar, que é o de facto de Lisboa estar numa falha problemática. Aliás, pensa-se que o terremoto de 1755, na verdade também foram dois terremotos, ou seja, ocorreu um primeiro e essa falha abalou outra falha que há ao largo, já no mar, e podem ter sido, são especulações, enfim, com algum fundamento científico, podem ter sido até dois terremotos quase simultâneos, um a seguir ao outro, e que de facto provocou, aliás, a tsunami.
que houve no Tejo, houve no mar e que invadiu o Tejo, depois do Tejo ter ficado, digamos, a seco durante algum tempo. E que foi um mistério, foi toda a gente, houve milhares de pessoas que foram ver o que se passava, e claro, depois apareceu uma tsunami, foi até Campo de Ourique, por isso é que nós usamos aquela expressão resvés Campo de Ourique, vem daí. A tsunami foi até Campo de Ourique, que é uma coisa que já não é brinquedo nenhum. Ora bom, se estamos preparados ou não, de facto, eu acho que é um bocado isto. O grande problema que se põe também na Turquia é que na Turquia houve, há claro, os casos também de corrupção, não é? Porque é um país onde não há fiscalização a sério ainda. Mas acontece que no nosso país há leis. O grande problema que se põe é sempre o mesmo, é que as pessoas, em princípio, parte do princípio que as pessoas cumprem as leis, não é? Portanto, agora, fiscalizar e haver ações de fiscalização sobre isso, eu julgo que não há, especialmente. Agora, também devia haver. Mas, professor Silvério Cunha, deixe-me aqui, se me permite Uhum. interromper. As ações de fiscalização, neste caso concreto da construção de edifícios, é complicada, Pois é, porque calculo. a fiscalização não pode, nem a Câmara, pode alterar o cálculo do engenheiro. O Claro, engenheiro é claro, não, soberano. eu calculo que deve ser Só uma. pode é verificar se o cálculo está mal ou bem feito. Sim, sim, agora eu E a calculo que. fiscalização, e a fiscalização pode verificar se o projeto está a ser corretamente executado. Mais Claro. nada. Agora, a questão que Mas se a põe lei, é. na própria lei, dá prisão. O Claro, agora engenheiro pode a ser questão que se preso. coloca para mim é uma questão que, pronto, é uma questão, portanto, que tem muito a ver com as possibilidades, as capacidades e as dificuldades que advêm de coisas tão complexas serem realmente, digamos, fiscalizadas. Há uma coisa que eu nunca deixo de pensar, no entanto, nestes casos, que é assim, de facto, há aquela sabe, discussão sobre se o terremoto, nós temos um terremoto em Lisboa praticamente de 200 em 200 anos, isto é, 2 em 2 séculos. Registados estão os do século XIV, estão do século XVI, estão do século XVIII, do século XX, os especialistas dizem que o de 69 não foi o terremoto, o verdadeiro, embora eu tenho um amigo meu que é até doutorado em sismologia, e ele dizia assim, isto é bom que a Terra vá tremendo devagarinho aqui e acolá, com pequenos abalos, porque quanto mais tensões forem aliviadas, menos terremotos graves há. Pronto, é assim. E acontece que nós tivemos aquele em 2018, que foi 4,9, não é? E que se sentiu aqui em Évora muito bem, e que foi um bom abanão, mas acontece que, efetivamente, o grande problema é este, é que nós temos, os seres humanos, são primatas inteligentes, como eu costumo dizer, e depois acrescento sempre, inteligentes, mas primatas, o que é uma coisa que é sempre diferente. E porquê? Porque nós, no fundo, pensamos sempre é que essas coisas não acontecem na nossa vida. Porque se acontecesse, se nós soubéssemos disso, olha, as casas de Lisboa, os preços caíam drasticamente. Havia uma demandada geral da população que ia povoar o interior. E, portanto, acontece que isto só mostra que nós sabemos que é um fenómeno que pode acontecer no minuto seguinte, como acontece, de facto, mas nunca pensamos é que ela é a nossa vida, pronto. E, portanto, temos essa inconsciência, digamos assim, consciente. É uma inconsciência consciente das coisas, pronto. E agora, é claro, no nosso país tem havido. Agora, eu queria chamar a atenção para uma última coisa que tem a ver com os meios de comunicação social. Os debates na televisão chamam para lá gente, toda a espécie, até já o Presidente da República também falou sobre isso. Os debates na televisão falam, toda a gente aparece a falar. Realmente eu ouvi um senhor especializado, um professor técnico especializado nestas coisas, que falou com seriedade. Ahm, Houve um outro geólogo que também eu apreciei muito a intervenção dele, porque eu senti-me esclarecido, mais esclarecido, mas depois discutem-se coisas, por exemplo, eu dou um exemplo de uma coisa que não posso deixar passar e para me calar. A televisão, por exemplo, num dado momento, interrogando um especialista, a jornalista perguntou assim: então, se acontecesse cá, eh, como é que era? E ele disse, não, interrogando o bastonário, olha nos engenheiros, foi o bastonário que estava a responder. O jornalista, ou a jornalista, nem sei, perguntou assim, mas então, cá, se houvesse uma coisa destas, isto aguentava tudo? E o bastonário deu a sua opinião ponderada, como é evidente, é uma pessoa responsável, não é? E acontece que, insiste o jornalista ou a jornalista, mas pode garantir que as Constituições aguentavam? E o Bolsonaro respondeu uma coisa óbvia, que disse assim, não, eu não posso garantir, como é evidente, não posso garantir que em Lisboa, se tivesse um terremoto deste, ficava tudo de pé, como não é normal. Logo vi uma coisa que apareceu no rodapé, a dizer, em Portugal tudo seria destruído, em Lisboa tudo seria destruído, que é uma deturpação completamente das declarações do bastonário, agora dos engenheiros, que eu, se fosse o bastonário ficava ofendido e exigia quase um pedido de desculpas à estação, por uma razão, porque estão digamos, a dar uma versão que não é aquela sequer que ele deu. Por acaso foi indireto,
Mas, por exemplo, nas coisas seguintes já podem ter passado aquele rodapé muitas vezes, um rodapé de última hora e tal, a dizer que não seria e tal, tal. E ele disse, não, eu não posso garantir, porque as perguntas também são, é um bocado, enfim, insensato fazer uma pergunta dizendo assim, se houvesse terremoto em Lisboa ou na Turquia, tudo ficava de pé. Isto é uma pergunta que não se faz a um engenheiro, com certeza. O engenheiro responsável nunca poderá dizer, pode dar garantias, ainda por cima, pediam garantias ao bastonário da ordem. Eu acho que nesse sentido é que me dá vontade de rir, porque acho que a comunicação social presta um mau serviço à população em geral. Porque qualquer resposta ponderada passa por ser uma resposta, parece que negativa, ou é 8 ou 80. Não há a possibilidade de responder, olha, 50, 60, pronto, estamos aqui, mais ou menos, não há. Isso é lamentável, porque eu acho que, a propósito disto, depois fazem-se notícias completamente descabeladas, completamente descabeladas. E depois nas redes sociais aparecem especialistas em tudo a dizer, não, seria tudo roubado, ou então, que seria não sei o quê, com as opiniões mais dispares, mais incríveis, e na verdade, a verdade é esta, que sabemos nós. Nós não sabemos muito. Há uns que sim, que sabem muito mais que nós, e portanto devíamos estar Mas, calados com essas coisas. professor, deixa eu só uma coisa. Mas há uma coisa que se sabe, é que um determinado edifício, projetado, construído conforme o projeto, resiste a determinados tipos de sismos. Isso é de Claro. ciência certa que ele não cai. Claro. E os Isso japoneses não há, têm uma porque engenharia hoje Não ele cai é altamente calculado. até um determinado valor, naturalmente, Até um para determinado o qual valor. está Não é? calculado. Eu Exatamente. não sou especialista na matéria, mas Mas um dos olha, problemas são as forças transversais, aquilo está a tremer, não é? E os engenheiros, há hoje muitos modelos, felizmente há muita coisa, muito software, muita coisa desenvolvida, que eu não conheço, e os engenheiros hoje têm mais ferramentas para saber isso. Mas até um certo ponto, e dentro daquilo que é provável, o edifício resiste. Claro agora que se deixa-me aquilo, contar um como disse o episódio, professor, uma falha daquelas se abrir, engola o edifício. claro. Isto não Agora há deixa, salvação. Não agora é? deixa-me contar-lhe Agora, em alguns casos há. agora deixa-me contar só uma coisa. Eu tinha uma colega num congresso no Japão, quando foi o terremoto de Fukushima. E acontece, quando foi esse terremoto, ela tinha saído de manhã, ela depois mais tarde conseguiu comunicar connosco e depois veio no avião, e houve duas coisas que ela contou que eu achei muito curioso. Foi o seguinte: primeiro, tinham saído no congresso naquele dia para ir visitar uma coisa que estava a 45 minutos de autocarro de Tóquio, do hotel em Tóquio. E, e que era numa montanha, uma pequena montanha, nos arredores de Tóquio. Quando aconteceu o sismo, então assistiram do alto da montanha àquilo. O que aconteceu depois? Aconteceu que, quando voltaram, demoraram 8 horas, porque as estradas estavam todas abertas, as autoestradas estavam todas abertas e não havia nada a fazer. Agora, o que ela depois contou foi o seguinte: é que houve réplicas no dia seguinte e nos 2 dias seguintes, quando ela voltou, mas réplicas de 6,5, portanto, são réplicas fortes. E ela contou que no. Bem, o hotel aguentou perfeitamente, porque eles têm agora uma engenharia também que já cá se faz, penso eu, que tem até umas coisas que balançam dentro da própria alicerce, e portanto que aguentam. Tem uma engenharia muito sofisticada, os japoneses, e acontece que, disse ela que quando estava para embarcar, há uma réplica de 6, tal, e ela contou uma coisa curiosa, ela encostou-se à parede, e houve duas coisas que ela notou, e que eu acho que é muito curioso, porque mostra também a forma como um povo se prepara. Primeiro, os funcionários do aeroporto, muito frios, objetivos e muito capazes, vieram tratar dos passageiros e para sossegá-los e de uma forma como se não estivesse a acontecer nada. Segundo ponto, ah, não caiu nada de importante. Isto é, nada que fizesse mal às pessoas. Porque tudo aquilo que podia cair eram materiais completamente leves. E o aeroporto está preparado para isso. Aquilo que possa cair num sismo de 6, tal, eram materiais muito leves. E, portanto, aconteceu que ela viu duas ou três coisas caírem, mas era tipo assim, quase esferovite, digamos assim. Materiais desse tipo. E claro que o povo japonês está preparadíssimo para isso. É bom lembrar, para acabar, quem faz este ano 100 anos, que houve um grande sismo em Tóquio, em 23, seguido de um grande incêndio que matou centenas de milhares de pessoas. E os japoneses, a partir daí, realmente têm vindo sempre a melhorar, a engenharia tem vindo a melhorar, e eles hoje têm uma engenharia considerada excepcional a nível de antissismos. Deste tema que nos levou para falar de muito e dos riscos que naturalmente também corremos e de como lidar com estas situações, falamos localmente sobre a gestão dos serviços de saúde, porque o Hospital de Évora e o agrupamento de centros de saúde vão passar a ter uma gestão conjunta. Pelo menos é essa a intenção que está agora a ser estudada pela Administração Regional de Saúde do Alentejo e pela entidade executiva do Serviço Nacional de Saúde.
irá ganhar-se ou perder-se com uma fusão destas para uma unidade local de saúde, como já acontece em Beja, em Porto Alegre e também no litoral alentejano? José Faustino, pode o hospital perder capacidade de administração ao ter também de gerir outros locais? Será que os outros locais vão perder profissionais porque em situações de aperto o hospital vai precisar que todos os médicos estejam no serviço de urgência em vez de estarem nos centros de saúde? Não, urge abandonar a chamada administração pública e começar a fazer gestão como fazem os privados. Ou seja, centralização de decisão e responsabilidade e autonomia dos serviços. Eu defendo, há muito tempo, defendo na minha cabeça, não sendo especialista, nunca na vida hei de fazer isso, nunca ninguém me há de perguntar isso, mas eu, se organizasse o serviço de saúde do nosso país, organizava, aliás, tudo, não é só tudo, por distritos. E o que quer dizer que o Hospital de Évora centralizava tudo o que era saúde, desde as ambulâncias às consultas, tudo. E depois, cada unidade de saúde familiar, o transporte de feridos, o socorro, portanto, a medicina preventiva, tudo isso, teria, com certeza, dentro daquilo que se viesse a julgar necessário, a sua própria autonomia, com um responsável determinada zona e depois uma administração central, que era a administração do hospital, que poderia até ter elementos eleitos pelos utentes e pelos funcionários, como já tem, e já tem, indicados pelos funcionários, por exemplo, o médico, a enfermeira, etc. Isso era perfeitamente possível e, na minha opinião, desejável, sem que as unidades de saúde, de proximidade, perdessem a sua autonomia. Isso também é desejável. Agora, a bagunça que assistimos no nosso país, estou aflito, caí da cadeira, telefono para um call center para Lisboa, para a ambulância que está aqui a 50 metros da minha casa me vir buscar, tenho que dizer onde é que estou, a pessoa nem sabe o que é que estamos a falar. Eu já passei por isso, eu sei o que estou a dizer. Não vou contar a história outra vez, não é? Às tantas, como diz uma tia, temos sempre a dizer o mesmo, mas é isto que temos, portanto, eu aplaudo esta integração, se ela for bem feita, naturalmente que sim. Não, naturalmente que sim. Portanto, as administrações de coisas, a regionalização, isso é tudo ilusões para criar taxos. Não. O Hospital de Évora, como o Hospital de Beja, Porto Alegre, etc., se virem que há se entendesse que um distrito que não tem capacidade por si só ter isso, depois que se agrupem dois distritos para essa ou para outra função, não digo que não, mas eu acho que o distrito tem um equilíbrio suficiente para tudo isso. Ter um hospital e o hospital centralizar tudo, porque dou um exemplo para acabar, como o Tente, que é aquilo que eu sei. E não tem, como o Tente não tem grande razão de queixa, devo dizer isso. Também a sorte também se procura, diz às vezes, e eu tento procurar a sorte. Mas eu tenho ido a consultas abertas ali à unidade de saúde e não espero muito tempo, aquilo é relativamente rápido. Felizmente, para mim, tem corrido bem e pronto, e a coisa segue o seu caminho. Mas, se necessitar de meios de diagnóstico, eu tenho que ir ao hospital fazê-los, o que é normal. Ora, na minha modesta opinião, se houver, dependendo da distância, naturalmente, uma rede que funcione, até mesmo quando é mesmo necessário ir numa ambulância fazer esses meios de diagnóstico, fazer toda essa coisa, a telemedicina que se fala muito e que não é utilizada e outras coisas mais, com certeza que sim, mas quem melhor do que a administração do hospital, podem chamar outro nome, para administrar tudo o que se passa dentro do seu distrito. O fecheiro, o fecheiro clínico do doente. Eu telefono para o número de emergência, vamos dizer, para o Hospital de Évora e digo assim, olha, estou aqui aflito e tal, tal, tal. Eu estou a falar, já o operador está a fechar a minha ficha, não é? Já está a fechar a minha ficha, já sabe quem eu sou. Mas o senhor vai já a uma ambulância e tal. Quando eu venho no caminho, já o meu médico está a ser informado. Então o homem sofre de alguma coisa, olha, alto, em caso de emergência, chamar o médico de família, ou chamar o médico este, ou chamar aquele. Ele tem este problema, nem ele. Já é encaminhado. Há uma coisa melhor, a funcionar melhor do que isto. Só na cabeça de gente que eu não sei explicar, que ainda não perceberam que o país é pequeno
mas grande para outras coisas, na cabeça deles, e pequeno para outras. Que ir uma chamada para Lisboa, vir para Évora, depois cada coisa por si, sem articulação entre elas. Imagine-se só nisto, eu não quero culpar ninguém. Uma coisa que eles aí têm, que é efemero, eu nem sei o nome dessas coisas, isso para mim são palhaçadas, com toda a franqueza, eu não acredito em nada disso. Podem dizer que tem algumas coisas boas e positivas, eu estou de acordo, não. Mas reparem, agora não sei, mas aqui há uns tempos atrás, o pior sítio no hospital era onde estava estacionado o raio do carro. Era onde passava para as pessoas que entravam para as visitas, para as consultas externas, até para as urgências passava. Em vez de pôr o carro num sítio bem preparado para imediatamente entrar na via pública, não, senhor. Foram pôr no sítio mais atrás. Isto é o planeamento que temos em Portugal. Porque se calhar foi um desgraçado, entre aspas, de um administrador, que é economista, que é um excelente gestor, que foi obrigado a ter que decidir a localização da viatura. Porque se calhar ninguém se entendia, olha, fica aqui, está aqui um cantinho, pelo menos não arriscam e tal, não sei o quê. Infelizmente nada é planeado. Não há proximidade, tem-se destruído a proximidade do nosso país. E, portanto, eu vejo de bom grado e aplaudo esta Fica unificação esta e análise espero do que José ela Faustino resulte. Espero que ela resulte. sobre esta forma de gestão. Silvério Cunha, faz Olha, eu não sou sentido? administrador hospitalar e não Qual é sei a sua nada opinião? da administração de saúde e, portanto, não posso pronunciar sobre isso. Acho que, naturalmente, há problemas de Mas gestão, é doente, é utente. exatamente, mas e somos todos potencialmente candidatos a ter que usar. Agora, a ser utentes. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: eu, portanto, não percebo nada desse tipo de organização, nem de economia de saúde, que, aliás, até é um ramo mesmo já na economia, que é a economia da saúde. E, portanto, como não sei, não vou estar aqui a falar-lhe o que não sei. Claro que eu acho que hoje há um problema na saúde que é, os meios hoje são todos muito caros, portanto tem que haver centralização dos meios mais importantes. Acho bem que haja de facto um hospital, digamos assim, em cada distrito que tenha esses meios todos, acho que é fundamental. Acho que, claro, a racionalização na gestão hospitalar, eu não faço ideia nenhuma como é que se faz, não faço mesmo ideia nenhuma, sei aliás que até há um curso de gestão hospitalar e portanto que calculo que seja um problema que à partida levante muitas questões para se resolverem. Há uma coisa que, no tanto, que eu posso dizer, porque eu sempre ouvi isso nas televisões, em todo lado, mas eu por acaso até ouvi de viva voz de médicos nessas circunstâncias. Por acaso médicos, podiam ser enfermeiros também. Depois, os centros de saúde, é que, digamos, a forma de funcionar do centro de saúde é que me parece que às vezes é mais problemática por uma razão. Há médicos aqui na zona de Évora que têm 1.700, 1.900, digamos assim, doentes potenciais ou pacientes potenciais que já lá vão, que estão registados e que periodicamente vão ter com eles. Claro que isto é uma quantidade à partida ingerível. Com um médico a gerir isto é ingerível. Portanto, tem que haver muito mais meios para os centros de saúde e não sei se custaria muito mais ter meios mais sofisticados também lá instalados, até para aliviar a pressão sobre as unidades centrais, para elas esticarem às questões efetivamente importantes. Agora, repito, há um lado humano aqui nisto, que é a gestão, a gestão de meios dos recursos humanos. De facto, eu tive a oportunidade, até por causa de uma questão de um curso que houve aqui na universidade, de ouvir alguns médicos e médicas que me disseram que a dificuldade deles era essa, com 1.700 doentes, claro que ninguém pode seguir nada a sério, diziam eles, por muito que trabalhem, por muito que turnos que façam e etc. Julgo que, portanto, uma reestruturação deste tipo é também uma reestruturação que exigiria a prazo, isto é, no horizonte, ou estaria no pacote dessas reestruturações, uma reforma realmente global, incluindo as questões das carreiras até dos agentes, de saúde, dos atores do sistema de saúde. Porquê? Porque tudo está junto, tudo está enrolado, e é como as cerejas, puxando uma vem tudo atrás. Portanto, temos que ter capacidade para que, efetivamente, as unidades mais próximas às mais distantes, haja uma calibragem, digamos assim, suficientemente bem feita para que uns tenham umas coisas, outros tenham outras, sejam complementares e sejam ágeis. Agora, isso é o que eu sei como utente de uma coisa, de um serviço que acho que tem que existir, de facto, e que tem que, existindo, tem que ser o melhor possível, que tem uma grande fatia do Orçamento Geral do Estado, que tem vindo a aumentar sucessivamente, mas que, na minha opinião,
estes grandes investimentos que fazem na saúde não têm sido, digamos, proporcionalmente, não têm recebido aquilo que eu chamaria suficiente atenção em termos de qualidade. Isto é, não houve uma subida da qualidade dos serviços proporcional àquilo que tem sido o investimento. Portanto, quando muitas vezes eu vejo aí políticos dizer investiu-se mais de X% do que ano passado, ou do que há 10 anos, ou quando for, eu penso assim, bom, mas nós melhoramos nas questões concretas das pessoas que estão mesmo aflitas e que precisam realmente de cuidados de saúde a sério. Não se melhorou tanto como poderia ter melhorado. Claro, melhorou-se muito se compararmos em décadas. Em décadas, sim, melhorou-se muitíssimo, mas de facto no resto não. Agora, claro, eu deixo a palavra sinceramente aos especialistas nessas matérias. Espero que sejam racionais e que tenham capacidade para, digamos, juntar duas coisas, que é meios por um lado, recursos por outro e a proximidade aos utentes, de forma a serem, digamos, o mais eficientes possíveis, porque aqui a proximidade também se traduz em eficiência, não é? Entramos na segunda parte do programa de hoje para abordar ainda mais dois temas. Falamos de uma decisão juridicial. Os tribunais mandam reconstituir os executivos de duas freguesias de Évora. Deram assim razão à queixa da CDU e mandaram reconstituir os executivos das uniões de freguesia de Malagueira e Horta das Figueiras e do Bacelo e Senhora da Saúde aqui em Évora. José Faustino, este foi um tema que no ano passado, no final de 2021, início de 2022, quando foram constituídas estas novas freguesias, deu muito que falar. Tem agora uma decisão jurídica. Que comentário fazes ao facto de ter de se voltar ao ponto de partida? Ponto de Eu partida não é bem, concordo, porque não há eleições, atenção. É eu apenas concordo com, reconstituir o executivo, atenção. eu concordo com a decisão do Tribunal. Na minha qualidade de cidadão, não sou jurista, entendo que a decisão que tomaram estava errada. Não foi feito o que tomaram, o que fizeram, não foi feito de má fé. Uh, Foi feito pensando que o podiam fazer e até, de certa forma, levados pela ambiguidade da lei. Mas o nosso regime está mal e precisa de obras. E repare-se que cada coisa é uma coisa. E depois há coisas que não são, mas passam a ser. Por exemplo, agora fala-se na legitimidade do primeiro-ministro, porque foi eleito. Eu não sei se aqui algum dos nós, os três, e dos nossos ouvintes, se alguém elegeu o primeiro-ministro. Eu não elegi. Eu elegi o Presidente da República, elegemos todos, elegemos a Assembleia da República, elegemos o Executivo Camarário, outra aberração, elegemos a Assembleia Municipal e elegemos a Assembleia de Freguesia. Não vejo cá nesta relação o Primeiro-Ministro. Portanto, dentro da configuração da Assembleia da República, e acho que esse é o espírito da Constituição, sob convite do Presidente da República, forma-se o governo que as maiorias permitirem na Assembleia da República, independentemente de quem é o Primeiro-Ministro. Manda a norma que se convida o líder do partido mais votado para formar governo. Mas o líder do partido mais votado é o Sr. Presidente. Muito obrigado, mas o nosso candidato a primeiro, o nosso indicado para Primeiro-Ministro é o Sr. Dr. Fulano de Tal, é outro, não sou eu. Isso pode acontecer. Portanto, isto é uma confusão tremenda. Ora, nada disto acontecia se nós elegêssemos o Presidente da Junta e a Assembleia de Freguesia, podendo ser o cabeça de lista o Presidente da Junta, certo? E depois o Presidente da Junta escolhesse a Junta que ele quisesse dentro da configuração da Assembleia. Que a Assembleia votasse, naturalmente, inclusivamente indivíduos fora da Assembleia. Indivíduos fora da Assembleia, podia chamar outro, que é o que acontece no governo. Em Inglaterra, o governo é constituído por deputados. Não só diz fora disso. Como aqui acontece também na Câmara. Aqui nas câmaras, por exemplo, elegemos, que é uma coisa, uma aberração tremenda. Também já pensávamos que tínhamos visto tudo. Já, quer dizer que é eleger um órgão executivo por método de ontem. Pode ser um bom remédio, por exemplo, para a TAP. Ver se ela acaba mais depressa, porque já a gerimos na praça pública. Agora, gerir uma administração por método de ontem é talvez o melhor. Nunca se tinha visto uma coisa dessa. Não se corrija. Nestes anos todos ninguém percebeu isso. Ora, na minha opinião,
Eu defendo um regime presidencialista em que o Presidente deve governar, a Assembleia da República deve legislar, os tribunais devem cumprir as leis, fazer cumprir as leis ou cumpri-las. O Ministério Público é apenas um representante do Estado na defesa da coisa pública portanto, depois, a nível das câmaras, é eleito o Presidente da Câmara ou a Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara escolhe quem ele quiser e o mesmo se passava na Junta de Freguesia. De certa forma, como há ali uma certa ambiguidade, eles o que fizeram foi eleger, também ninguém se opôs muito grandemente a isso, elegeram os que tinham, depois, como esses saíram, entraram outros para o lugar deles, cá está, foram substituídos, voltaram a eleger mais um e ficaram com mais um. Não podia ser. Se há no total uma soma, por exemplo, de 10, na realidade é como se fossem 11. Não é preciso ser um grande jurista para ver isso. Agora, as pessoas que fizeram isso de má fé, estou convencido que não. Foram levadas ao engano por uma indefinição da nossa legislação manhosa que temos. Que este é que é o problema, ninguém percebe isto, ninguém compreende. Eu até digo mais, não estou armado em esperto, mas eu tenho dúvidas. Até porque as pessoas, com toda a legitimidade, cada vez se preocupam menos com essas coisas. Em alguns casos, eles nem sabem bem quem é que está a eleger, o que é que estão a eleger. Porque já se faz crer que depende o governo das eleições europeias. Com o pântano do Guterres já se falava nisso. As autárquicas influenciam também a Assembleia da República. Isto não foi nada do que foi na Constituição, ou eu não sei ler, ou está tudo enganado. Há que rever todas estas coisas e evitar que estes equívocos se repitam, não é? Agora, não há que querer mal a quem praticou porque o fez de boa fé, não há que querer mal a quem recorreu porque certamente também o fez de boa fé, tentando repor a legalidade das coisas. Que me parece, de facto, é esta que foi a decisão do Tribunal. Mas ninguém aqui estava de má fé e eu salento isso. Olha, foi uma experiência que se fez e verificou-se que isto, de facto, precisa de obras. Nosso regime precisa de obras. Silvério Cunha, um comentário a esta decisão dos tribunais que A mandam decisão está constituir. correta a decisão está correta por uma razão principal, que é esta, que de facto ninguém pode ocupar, de acordo com a estrutura, digamos, representativa, ninguém pode ocupar lugares para os quais não foi eleito e, portanto, acontece que à partida a questão morre aí e, portanto, a decisão do tribunal está correta. O José Agostinho está a falar de uma coisa que também é importante frisar, que é o seguinte: em geral, nós temos tendência para realmente havia formas de tornar as coisas mais eficazes sem deixarem de ser democráticas. Por exemplo, não tenho tanta certeza quanto a da freguesia, para ser franco, porque não tenho, isto é, falo do alto da minha ignorância, não sei se seria mais eficaz, não. Mas nas câmaras, por exemplo, penso que sim. Quem ganha a Câmara deveria ter um executivo camarário uniforme, homogéneo. Portanto, o cabeça de lista que ganha a Câmara, que será o Presidente da Câmara em princípio, teria direito a nomear todos os vereadores. Para quê? Para agilizar, é até em nome da agilização da administração, que hoje é um princípio básico da administração pública e, portanto, não retirava o aspecto democrático, porque é um executivo. Os órgãos executivos, de facto, têm que ser assim. Acontece que realmente eu julgo que é preciso, claro, entrar nisto agora exige uma reforma administrativa mais profunda, porque precisamente implicaria uniformização, implicaria que os órgãos estivessem todos muito bem definidos, implicaria novas formas digamos, até de conceptualização de algumas figuras, que é também uma questão que se coloca. Em suma, eu penso que tudo isto que está a acontecer são, digamos, sequelas de reformas, digamos, parcelares, sectoriais em muitos aspectos e que muitas vezes, como está a acontecer em muitos lados digamos assim, da legislação em geral, hoje em dia há uma certa anarquia legislativa e, portanto, não há uma uniformização que antigamente havia, até com códigos e tudo. Hoje em dia há uma espécie, até há uma expressão que os ingleses é que inventaram, os americanos é que inventaram, que é o fuzzy law, ou seja, é o direito fragmentário, meio louco, a puxar umas normas para um lado, outras normas para o outro, e depois como agravante, que é esta, é que num dado momento ninguém sabe já o que é o que é o quê, porque há, digamos, normas em excesso, inclusivamente. Há normas em excesso, normas perfeitamente que são ingovernáveis, porque já ninguém conhece todas, já não é possível conhecer todas, e, portanto, há normas que se contradizem. E a lógica, portanto, aqui digamos, foi esta, que houve um tempo em que podíamos admitir que a representatividade se pudesse
estender a tudo e a todos, digamos, sem exceção, mas há coisas em que, de facto, hoje em dia a complexidade até da administração exige que haja órgãos executivos homogéneos, coesos, e, portanto, claro, e aí no ponto onde há eleições, só se pode admitir, numa democracia, pessoas eleitas. Portanto, a decisão do Tribunal está correta portanto, isto está bem. E agora, não, isto sem prejuízo, de facto, de uma reforma mais profunda e mais geral da própria administração, que repense um bocado isto. Mas o nosso país também foi sempre muito assim. O Mouzinho da Silveira, em 1832, deparou com um país que tinha 900 e não sei quantas câmaras, conselhos. Ele teve que reduzir tudo para 300 e tal. Deve ter sido uma tarefa, bem, para ele foi fácil na altura, porque era ao fim da Guerra Civil e, portanto, ele podia fazer um bocado o que quisesse. Mas repare-se, era uma coisa ingovernável, era impossível governar. A transição para um país mais moderno era impossível se mantivessem aquelas estruturas do antigo regime e quase medievais que nós tínhamos. E de vez em quando é preciso renovar isso para que se atualize, a própria sociedade se saiba atualizar. Portanto, a decisão do Tribunal está correta. Mas, Entramos mesmo. professor, repare-se num pormenor. Aqui em Espanha, ao lado, não tem freguesias, só tem câmaras. É certo, tem câmaras pequeninas. E umas grandes, outras pequeninas. Mas, e tem a regionalização, certo. Mas cá fala-se na regionalização, mas ainda não ouvi falar em acabar com as juntas de freguesia. Pois, claro. É curioso. Passamos para a situação na guerra na Europa, neste caso na Ucrânia, com dois acontecimentos. Começo por pedir o vosso comentário à visita de Volodymyr Zelensky a Bruxelas e também a Londres. Disse que não há uma Europa livre sem uma Ucrânia livre. Houve uma fotografia de família em que, com todos os líderes executivos dos países da União e Zelensky, bem no meio. José Faustino, esta visita de Zelensky, neste momento da guerra, a sair do seu país e a visitar outros territórios, que significado tem nesta relação também com a União Europeia? E que compromisso obriga a ter da União Europeia? Zelensky está-se a revelar um grande líder político. É em alturas muito críticas que, de facto, se mostram o que é que as pessoas são feitas. E eu não tenho lido muito, mas tenho lido alguma coisa e sabido, e é uma surpresa, porque Zelensky era um ator, um cómico, parece que era bom, pelo menos aquilo que tenho visto fazer, que ele fez, é bem feito. Há pessoas que fazem, tudo o que fazem bem feito. E ele foi eleito numas circunstâncias um pouco alternativas àquilo que estava na Ucrânia, com uma missão muito complicada, lutar contra a corrupção, pela Europa, por essas coisas todas. Mas, superou tudo isso. E, além de um líder militar que parece bom, claro que nunca está, uma pessoa nesta coisa nunca está sozinho, não foi Churchill que ganhou a guerra, com certeza, mas ele, segundo a doutrina militar, e se ouvirmos com atenção os comentadores militares, os especialistas militares, era muito pouco aconselhável a saída de Zelensky da Ucrânia esta semana e nestes dias. Porque aquilo no Donbass está complicado, semelhante à guerra de trincheiras, só que em ambiente urbano, como eu já aqui tinha dito. Haverá ou não uma ofensiva russa? Eu tenho dúvidas disso. Portanto, o problema está complicado, não está fácil militarmente para a Ucrânia, no Donbass, e, portanto, tudo recomendaria que Zelensky devia ficar na Ucrânia. Todavia, ele meteu pernas ao caminho e ele não veio visitar a Europa, ele foi visitar as ilhas que já pertenceram à Europa, que são a Europa, mas, enfim, andam zangados, porque não nos esqueçamos que foi a Inglaterra que liderou a luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Foi a Inglaterra que liderou, não tínhamos dúvidas, foi importantíssima
A ajuda americana foi importantíssimo, todos os outros aliados, incluindo os russos, que primeiro fizeram uma aliança com Hitler, dividiram a Polónia com Hitler, mas que depois Hitler acabou por os invadir. Ou seja, Stalin passou para os aliados porque isso foi obrigado, porque Hitler não cumpriu o pacto que fez com ele e invadiu a Rússia. E pronto. Este é que é o ponto da história, não vale a pena para aqui andarmos com mais invenções. Mas dizia eu que Zelensky visitou primeiro a Inglaterra por vários motivos. Primeiro, porque o Reino Unido é mais avançado, foi sempre mais avançado que o resto da Europa e que a maioria dos países da Europa. Basta lembrar, volto outra vez à analogia, Hitler invadiu praticamente a Europa toda sem resistência. É bom que se diga isto. E onde houve resistências, não logo nessa altura, foi justamente lá para a Noruega, para esses sítios, é que houve em outras alturas, já aos alemães, aos russos e outras coisas. Depois, na Segunda Guerra, nem aí houve resistência. Houve umas coisas, por outras, mas poucas. Praticamente, A Finlândia. Diga, na A Finlândia, Finlândia sim, resistiu. a Finlândia resistiu, é certo. Mas o professor Silveira Cunha sabe também, como eu, e todos sabemos, que ajude-me lá, que eu nunca me lembro o nome, aqueles um Os território, Sudetas, será? primeiro, Os os Sudetas? Sudetas. Os Nos Sudetas, Sudetas, as a tropas Checoslováquia. alemãs davam ordem para, se houvesse resistência, voltarem para trás. Não aconteceu nada. Andaram para ali, foram recebidos entre um, tudo, não houve resistência, não houve nada. Portanto, e assim foi. Hitler foi visitar Paris ao fim de pouco tempo. Matias, cá estou sempre para repetir a mesma história, mas é bom, que é para a gente saber estas coisas. E Zelensky percebeu perfeitamente o problema que aqui se passa. E começou por ir à Inglaterra, porque até podia lá não ter ido, dizer assim, bom, estes estão certos, mas não. Foi lá porque são os mais avançados, são aqueles que mais depressa, certamente, se os americanos não tiverem a preparar nenhuma surpresa, enviarão material de guerra que se veja, não é? Não é que o outro não se veja, é daquele que faz falta. E de seguida visitou a França e a Holanda, o eixo atual de quem manda nisto, não é? Portanto, conseguiram juntar os dois e depois finalmente foi para Bruxelas ter com a sua grande aliada Ursula von der Leyen. Portanto, é a sua fada madrinha na Europa e foi ter com ela e fez aqueles discursos todos que fez e tudo aquilo. Ou seja, veio criar ânimo e pedir mais apoio à Europa. E porquê? Porque, do outro lado da análise militar do problema, alguns analistas, e eu não faço declaração de interesse, nem coisa nenhuma nessa matéria, nem avaliação sobre a consciência de cada um, e muito menos sobre o caráter de cada um, mas houve aqui alguns especialistas que começaram, embora tecnicamente esteja correto, por causa dos Leopardos e dos F-16 e dos A-20, ou que se chama, e de outras coisas mais, de obus de artilharia e por aí adiante, que se isso não chegar, bom, há aqui uma questão que é esta. E será que a Rússia tem que chegar para se opor a isto? Também não se sabe. Então só há uma forma de resolver isto, é pôr as botas no terreno, porque a Ucrânia não tem material, a gente dá-lhe material, mas não tem homens e a gente tem que entrar no terreno. Ora, Zelensky deve saber muito melhor que eu que isto assusta as pessoas. E diz assim, ai que eu vou para a guerra, ai que isto está tudo, no fundo ainda tenho que ir para a Ucrânia, ainda vou malhar com os ossos à Ucrânia a lutar. Ora, isto é uma falácia, isto não existe. E eu, para tentar pôr o ponto de ordem nisto, fazer um aviso à navegação, vou tentar fazer a análise correta que é esta. É verdade. Para concluir esta primeira fase em que falamos da guerra, José Faustino. É verdade que a Ucrânia. Eu arrumo isso depois, isso fica já armado. É verdade que a Ucrânia. Depois. É verdade que a Ucrânia não pode perder a guerra, não quer dizer que a ganhe, isso tem que ir para umas negociações, isso por logo faremos, precisamos de uma segunda ronda. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: imagine-se que há um problema qualquer, como desde o princípio se falou, e que o Putin comete um erro e invade a Polónia. Se invadir a Polónia, está a declarar guerra à NATO.
Portanto, acabou-se a conversa. Temos que pôr os pés no terreno. Não há mais discussão nenhuma. No outro dia, os países da NATO, incluindo Portugal, estão em guerra. Não sou eu, já tenho quase 70 anos, mas os militares que estão preparados e definidos, o exército português, vai entrar nessa guerra, iria entrar nessa guerra. Portanto, não há aqui que assustar ninguém. O pôr botas no terreno não é. Uma coisa é enviar, como o governo português, e bem já decidiu, enviar 3 Leopardos para a Ucrânia, e outra coisa é mandar um batalhão de pessoas. Isso é coisa completamente Uhum. diferente. Isso é um ato de guerra. Uma coisa é eu vender ou dar um equipamento ou emprestá-lo. Outra coisa é mandar para lá. Agora, a haver qualquer intervenção militar ou militares, recursos humanos, só no âmbito da NATO. E aí nós estamos lá. Portanto, não há aqui que dramatizar nada, não há que assustar nada. Mas Zelensky, que de facto, e termino como comecei, que dá mostras, pelo menos para mim, de ser um político de alto gabarito, que faz inveja a muitos que infelizmente temos para a nossa frente, percebeu, e embora não fosse recomendável sair da Ucrânia militarmente, ele arriscou e fez esta visita relâmpaga à Uhum. Europa para sensibilizar as pessoas. Mas também é Sim. importante, do lado de cá, que se esclareçam as pessoas e que não se assustem as pessoas, sem tirar a Silvério voz a Cunha. ninguém, porque Uhum. eu acho que se deve ouvir a opinião de todos e as análises de todos os especialistas, os que são de um lado, os que são de outro, os que são disto, os que são nem aquilo. Isso não interessa. Assim Ouçamos é que se então, consegue fazer opinião. ouçamos então o Silvério Cunha num comentário a esta visita de Pois, Zelensky à Europa, o que é que sai deste encontro? claro que, Existiram claro, encontros bilaterais com sim, os claro. responsáveis dos executivos de todos Isto os governos. pode ser lido de muitas maneiras, digamos, pode ser de muitas maneiras nesse sentido. Zelensky tem tido a capacidade que realmente é invulgar de, por exemplo, falar todos os dias ao povo ucraniano, que é uma coisa perfeitamente invulgar, porque nem sempre, não repete bem sempre a mesma coisa, consegue sempre introduzir elementos novos. Também é verdade que a realidade é dinâmica, e, portanto, exige isso. Depois, Zelensky tem uma coisa que é de facto importante, naturalmente não é também sozinho, tem conselheiros, mas ele sabe, tem instinto político muito apurado. E acontece que ele sabe perfeitamente que a questão da guerra com a Rússia é uma questão que tem um problema de fundo, que é um problema que vai contar no futuro para a solução dele. É que eh, Putin pôs a fasquia logo à partida muito alta. Isto vou fazer uma pequena, digamos assim, analogia, que não tem nada a ver, mas que serve para perceber. Nos Jogos Olímpicos, quando se começa no salto em altura, começa sempre abaixo daquilo que é o recorde mundial, e bastante abaixo. Começa-se deve haver uma convenção qualquer, deve ser uma altura mínima X, que corresponde certamente à média sei lá, do último dos Jogos Olímpicos, não faço ideia, bem, mas põe-se sempre assim, põe-se sempre a 1 metro e tal, e depois é que vai subindo conforme se vão eliminando os adversários. Portanto, põe-se a fasquia numa certa altura e as pessoas vão saltando progressivamente e há tempo para se irem treinando e até motivando e ir superando. Uns sim, outros não, e depois apura-se o campeão. Ora bem, acontece que as relações internacionais, quando introduziam as guerras como forma normal das relações internacionais, de facto era uma coisa diferente do que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial. É que não havia propriamente limite nenhum. Isto é, começava-se até as relações internacionais com guerra, pronto. E depois era uma questão que se resolvia com um vencedor, um vencido, cessões territoriais, tratados de paz que podiam ser até imposições, como foi o caso de Versalhes, por exemplo, que não foi bem tratado de paz, foi um tratado de imposição de condições à Alemanha, e acontece que isso resolvia-se assim, mal ou bem, cedia-se territórios, indemnizava-se desta maneira. Isso até aconteceu até a Segunda Guerra Mundial, inclusivamente, com a Carélia, primeiro da Finlândia, 30% do território da Finlândia passou para a União Soviética, como indemnização de guerra. E acontece que isto aconteceu e, portanto, as relações eram assim. Acontece que, a partir da Segunda Guerra Mundial, passou a haver uma noção de escalada muito mais apurada. Porquê? Por causa das questões nucleares, por um lado, e também porque, entretanto, enfim, a humanidade evoluiu. Ora, o que aconteceu de novo, digamos assim, há um ano praticamente, foi que, efetivamente, houve aquilo que se pode chamar uma total e descabelada subida da fasquia quase digamos assim, para o máximo mundial, feita por Putin, precisamente. Putin jogou logo a fasquia no mais alto possível.
E isso implica, é claro, que retira espaço completo a qualquer conversa. A questão é básica é essa, é que efetivamente Putin julga que o direito internacional não existe, age a esse nível com um realismo internacional, digamos, puro e duro, sem querer saber de mais nada, e acontece que pôs a questão em condições tais que efetivamente estamos, digamos assim, à beira do abismo no sentido de querer ter que envolver outros. E portanto anda-se a medir agora tudo ao milímetro. Agora é assim, dá-se os leopardos, mas se não forem dados os F-16, não há escalada tão grave como isso. Se forem dados MiGs, também não há escalada tanto como isso, mas a Eslováquia já deu uns MiGs agora à Ucrânia. Se houver, portanto, 1 milímetro a menos, já não estamos em escalada. Se houver 1 milímetro a mais, estamos em escalada. Então, 1 milímetro divide-se em 10, digamos, décimas de milímetro, e andamos assim nisto. Ora, é claro que Zelensky já percebeu que, de uma forma ou de outra, o que o Putin está a querer fazer é, agora, numa ofensiva forte, ficar, de facto, com a Donbass e infligir, escacará tudo, entretanto, continua a escacará tudo. Eu chamo a atenção para um ponto. Há cenas na televisão que passam da guerra da Ucrânia que parece que houve lá um sismo, não é? Parece que houve lá um sismo deste género, não é? Um sismo gigante, porque está tudo destruído também. E, portanto, ele está nessa base e com isto está à espera de quê? De cansar suficientemente os ucranianos para que eles digam assim, para onde fiquem lá com Lugansk e Donetsk, e então a partir daqui a Crimeia, a partir daqui não nos incomodem mais. No fundo é isso, é vencer pelo cansaço. Eu não sei se ele vai fazer uma ofensiva, se não vai. Por acaso, há bocadinho, de manhã, vi uma notícia no jornal francês que os serviços de inteligência americanos admitem que a ofensiva tenha já começado ou que esteja, digamos, em preparativos já que se podem chamar de ofensiva. Mas os americanos nisso são bem informados. Mas acontece que eles admitem isso. Agora, a questão que se coloca é esta, é como ir reagindo a estes avanços milimétricos ou recuos Uhum. milimétricos. E acontece que Zelensky já percebeu que no meio destes milímetros para trás, milímetros para a frente, arriscamos a ter que negociar numa base que é a base que Putin quer, que é eu fico com o Donbass e com a Crimeia, e a partir de agora é que negociamos. Quer dizer, é evidente que isto é um nonsense do ponto de vista lógico, inclusivamente. Mas em política a falta de lógica impera também, muitas vezes. E infelizmente as relações internacionais impera muitíssimas vezes ao longo da história. Portanto, o que está a acontecer é que demos realmente com um regime muito complicado, até porque, e termino, chamo a atenção para este ponto, hum, eh, até porque há uma coisa que pouca gente tem falado, mas já houve um analista ou outro que, aliás, muito anti-russo, escreveu isso e é verdade e tem sido esquecido, não por acaso, porque nós de facto criámos um sistema depois da Segunda Guerra Mundial que assenta na igualdade jurídica dos Estados e no direito internacional, ainda que haja desigualdade de facto em termos económicos, geopolíticos, geomilitares. Acontece que qual é a diferença? É que antes havia uma hierarquia de potências. Chama-te a atenção para uma coisa do século XIX. No século XIX havia a Uhum. chamada pentarquia. Havia 5 potências que eram ouvidas por tudo e por nada e os outros países estavam, digamos assim, na órbita delas. Ora, o que é que sucede? É que nessa altura as potências de primeira, digamos assim, a pentarquia, que era o Império Russo, os ingleses, naturalmente, a França, três, o Reino da Prússia, quatro, e está-me a falhar sinceramente está-me a falhar um agora, que eu nem me estou a lembrar qual é, não eram os Estados Unidos, que esse não entrava na pentarquia europeia, que era talvez passou a ser o Reino de Itália, era o Reino de Itália, ou era qualquer, o Reino de Itália, ou era o Império Turco Otomano. Bom, mas acontece que essa pentarquia, portanto, eram 5 grandes potências, que tinham na sua órbita alguns outros Estados, havia uma hierarquia. E a questão que se coloca é esta, que as potências falavam só de igual para igual, ou seja, a Rússia falava de igual para o Reino da Prússia, falava de igual para o Império Austro-Húngaro, era isso, a pentarquia era o Império Austro-Húngaro, era o quinto que faltava. E acontece que as potências falavam, portanto, as potências de primeira categoria falavam entre as de primeira categoria. E as de segunda categoria baixavam as orelhas dentro da esfera de influência da potência a que pertenciam. Nós, por exemplo, sempre juntos ao Império Britânico. Ora, acontece que há quem sustente Uhum. que o Putin pensa isso. Portanto, pensa uma coisa, eu não tenho que falar com a Ucrânia em pé de igualdade. Eu falo é com os outros países com outras potências, como a Rússia, digamos assim, em pé de igualdade. Sem aqui os Estados Unidos, e quando muito, enfim, duas ou três potências nucleares, como o Reino Unido ou a França, eh, a Alemanha, em última instância. Bom, e acontece que há quem pense que Putin pensa isso. E pensa isso mesmo, porque ele de facto é um homem do século XVII. Para mim não é do século XIX, é do século XVII. E, portanto, com esse tipo de pensamento, é evidente que ele está a jogar
Por isso, nos que era tudo, na guerra total, enfim, praticamente total, cansar tudo e depois dizer assim: agora vamos falar, mas vocês vão falar connosco de joelhos porque vocês são de segunda. É o que ele está a pensar. Portanto, ele não alinha nos parâmetros que a seguir à Segunda Guerra Mundial foram estabelecidos pelo próprio direito internacional e pela Carta da ONU. Ele não alinha nisso, ele alinha noutra coisa. Ele veio recuar muitíssimo. A Angela Merkel diz que ele recuou ao século XIX. É verdade, em certo sentido, mas eu acho que até no imaginário dele recuou muito mais. Portanto, acontece que é isto que Zelensky sabe também que existe, e é Uhum. isto que ele quer evitar. Por isso é que eu achei, e acabo, achei interessante ele chamar a atenção para uma coisa. Ele disse que o modo de vida europeu ucraniano, que é uma coisa muito curiosa, porque é admitir que há um modo de vida não europeu ucraniano, que é o que se passa no Donetsk e no Lugansk, não é? O modo de vida europeu ucraniano está tão ligado ao modo de vida europeu que, ao ser ameaçado e se for exterminado, nós também estaremos exterminados. E é aqui que ele faz a ponte com o Ocidente e diz: portanto, vocês têm que nos ajudar incondicionalmente e de forma incondicionada, que é uma coisa diferente, não é? Incondicional e incondicionadamente. Ao mesmo tempo, porquê? Porque senão estamos todos em perigo. Portanto, ele veio de chamar a atenção, foi para o mesmo barco, estamos todos no mesmo barco e acontece que, portanto, não devem ter medo de entrar a fundo, porque se tiverem medo, vocês também serão destruídos no futuro. Queria apenas É, fazer uma pergunta para terminar, sim ou não. É se já Pronto, e recomeçou portanto, tal conferência, isto a que eu tal acho. ofensiva já começou ou não, com os movimentos e a situação que se vive no leste da Ucrânia. José Faustino, se isto é já esse sinal ou não? Não, não sei, Hum, quer dizer, vamos lá ver. uhum. Lembremos-nos, E temos de terminar porque já que passámos a nossa quase há hora. um ano, Sim. no princípio, da grande ofensiva de quilómetros e quilómetros, carros de assalto, carros de abastecimento a caminho de Kiev. E que não deu em nada. Portanto, eu não acredito, custa-me a acreditar, que a Rússia consiga fazer uma coisa parecida àquela. Portanto, se falarmos em que está a reforçar a frente do Donbass e que pode criar uma nova frente, pode alargar a frente, que já é bastante comprida, que, enfim, pode reforçar, pode atacar pelo norte, pelo sul, pode reforçar. Eu isso acho possível. Agora, aquela grande ofensiva que se Uhum. pensa, marcada com uma data, Sim. como alguém ontem dizia, isso só em Hollywood é que se faz essas coisas. É que isso se faz com data marcada. Isso eu não sei. Também não me custa dizer que ela já Sim. começou. Aquilo que eles entendem como uma ofensiva, uma contra-resposta à Ucrânia, não é? Como Porque a Ucrânia contra-resposta, exatamente. não deixou de avançar. Ele agora, vamos responder e vamos avançar mais, vamos conquistar aquilo que nós queremos ou mais ainda. Silvério Cunha, será que estamos É aí já? capaz de ter começado, não sei, Será que já começou mas esse. será assim, a ser será assim É suave, claro não que será há nada uma do coisa outro que é mundo. verdade, que é isto. Como tenha começado ou não, a verdade é que hoje em dia os meios são de tal maneira grandes, têm que ser planeados com muita antecedência. E, portanto, pode acontecer que a Rússia esteja a preparar já esses meios. Agora, que eu acho que a questão se vai agudizar e não vai ser fácil, não vai. E não vai ser fácil e Zelensky sabe disso. E isso é que eu acho, aliás, que também admiro em Zelensky, é que ele sabe disso. Ele está perfeitamente consciente do problema que se Uhum. coloca. Ele próprio já reconheceu esse ponto. E há finalmente uma questão que eu volto a dizer, programa após programa, para acabar. É que, na verdade, há uma coisa que ninguém sabe em rigor, é qual o número de baixas de um lado e do outro. Eu não sei, faço ideia nenhuma qual seja, mas acho que tem que ser muito. E acontece que a diferença é esta, é que os russos, não, o Putin não se importa com o número de baixas. Esta é que é a grande diferença, que é uma diferença quase cultural e civilizacional. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Outra vez com tempo a mais, mas tínhamos de analisar também os temas que marcaram a atualidade destes dias e temos tempo para isso. Voltamos de hoje 8 dias à DNFM com José Faustino e Silvério Cunha. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira e bom fim de semana.